Boa tarde! Hoje nós vamos falar sobre amadurecimento. Essa é mais uma live de esquenta para o nosso evento Olhe para Dentro. E eu tô aqui aguardando a presença da Gisele para a gente começar esse bate-papo com vocês. Sobre amadurecimento, sobre como que você reage quando você comete erros, quando você se frustra. Olá, Valéria. Boa tarde. Quando você se frustra com alguma coisa na sua vida, algo que não dá certo, quando você comete erros, é com tristeza, é com raiva. Ontem eu ainda fiz uma pesquisa aqui no meu perfil e o mais votado foi tristeza. Logo depois, raiva. Realmente não é algo agradável, né, gente? Vocês estão me vendo bem? Boa tarde. Boa tarde, Valéria, Félix, Mônica. Pessoal, me fala se o som tá legal, se a imagem tá boa. Vai clicando aqui no aviãozinho para chamar as pessoas. Vou ver se eu mando para as pessoas aqui também enquanto isso. A Gisele já deve estar chegando. Tá legal o som então, gente? Então, hoje nosso bate-papo é sobre isso. Vai ser assim, uma live rapidinha, meia horinha, né? Como a gente tem feito. Olá! Ó. Boa tarde, Oi, tudo bem? Tá melhor da dor? Hoje... Ainda tá doendo um bocadinho, mas vamos que vamos. Agora eu já tô em tratamento, né? Paty, começando com o erro de hoje, né? Já que a gente vai falar de erro, né? A pessoa deita, não coloca o despertador, Então, aí perde a hora. Né, gente? A gente não tá bem todo dia, então por que exigir perfeição a todo momento? Não, a Gisele hoje foi cuidar da saúde dela, tomou um remédio e apagou. Então a gente não combinou direitinho o roteiro da live. Mas eu acho que já tá mais que combinado, porque quando a gente decidiu o tema, a gente já trocou ideia. E como a gente vem num grupo de estudo já há meses, semanas, a gente vai tirar de letra. Vai ser um bate-papo muito gostoso. O pessoal que tá chegando, tá mandando do aviãozinho. Eu gostei muito da sua pesquisa e eu tenho essa mesma sensação de o número de exigências, além de gerar uma sobrecarga emocional, né? Assim, e aí isso aumenta o nível de estresse. Também essa questão da frustração, né? Da gente estar sempre se culpando porque não saiu conforme o esperado. E aí as pessoas falam assim, não crie expectativa, crie cachorros, os memes. Mas a gente acaba sempre criando, né? Assim, porque se a gente faz uma ação, eu até estava falando numa live com o Carlos ontem sobre um comportamento, se eu tenho uma intenção em um comportamento, isso visa um resultado. Então isso acaba acontecendo naturalmente. Eu achei interessante a sua visão. Eu acho que a gente podia começar falando sobre os erros empresariais e depois a gente mudar para os erros pessoais. O que você acha? Sobre os erros empresariais, né? Não sei exatamente assim como que você pensou da gente falar, mas uma coisa que eu sempre comento com você. É muito comum, você vai a uma empresa, faz um pedido, vai fazer uma compra, e às vezes aquilo que você leva para casa, você recebe, não é exatamente o que você pediu. Muitas das vezes a gente procura a empresa e na mesma hora já recebe um monte de acusação. Você que não viu direito, você que pediu errado, você que não entendeu o que eu falei. Então, tem algumas pessoas que agem dessa forma reativa. Eu acho que é falta de treinamento, né? E falta de visão também do empresário, né? A pessoa responsável pelo estabelecimento. Mas, por outro lado, tem empresas que eu falo com a Gisele, me ganham pelos erros. Porque em muitos momentos a gente faz um pedido, o pedido vem errado, a empresa se dá conta disso, imediatamente ela admite, sim, houve falha, aconteceu isso, isso, isso. Já estou mandando agora. E aí tenta te surpreender. Nessa de surpreender a gente, eu fico assim encantada. Aí eu saio falando para todo mundo. Tem uma regrinha no marketing que fala o seguinte:
Quando você fica satisfeito com o serviço, com o produto, você fala para 5. E quando você fica insatisfeito, você fala para 20. Hoje em dia, com a internet, isso ganha uma proporção muito maior, não é? Mas quando eu fico muito satisfeita com um erro desse, eu coloco nos meus stories. Eu antes nem gostava de gravar story, mas isso daí eu ia para os stories, porque eu queria que todo mundo experimentasse aquilo que eu estava experimentando naquela hora, de tão bom que é. Um que me marcou que você postou foi o do camarão. Me deu até água na boca, eu fiquei com vontade de comer depois que você postou. É interessante perceber isso, né? Só que o que acontece? Culturalmente, a gente não tem o hábito de assumir erros, né? Porque a gente aprendeu desde a infância, então, que quem erra é punido. E eu até mencionei, você falou que não tinha visto ainda acontecer pessoas postando erro em grupo de WhatsApp. Eu tinha a sensação que, a criança quebrou um copo, a mãe briga, falou uma mentira, a mãe descobriu, aí uma chinelada, um tapa na bunda. Então, na verdade, a gente aprendeu a negar os erros, muitas vezes, ou compartilhar. Eu falo nas empresas que o funcionário, por exemplo, você vai dar um feedback, e aí vai desde uma gestão de pessoas dentro de uma equipe, ou até em sala de aula, quando eu falo assim, ô fulano, por exemplo, tá chegando sempre atrasado. Aí, ao invés dele falar assim, é verdade, tô chegando atrasado, tá acontecendo isso, vou buscar melhorar esse comportamento, ele fala assim, não, eu tô, mas o fulano e o ciclano também estão. Então, a gente fala, ou a gente nega o erro, ou a gente compartilha. Culturalmente, a gente aprendeu a não assumir o que acontece de errado, exatamente porque imagina que vai acontecer uma punição. Então, a gente acaba não fazendo. E aí você falou um negócio bacana aí sobre treinar os funcionários para quando os erros acontecerem. E aí eu vou além, né? Dentro da empresa, criar processos. Se o pedido foi ok, tudo certo, tudo lindo, ótimo. Se não foi ok, o que que faz? Já ter um direcionamento, porque senão a gente acaba contando com a conduta pessoal. E a conduta pessoal é falar assim, ai, como é que a gente esconde que errou? Para não chegar no gerente, para ninguém saber. Verdade. E por aí vai. E aí, nessa de esconder, isso pode tomar uma proporção muito pior depois, né? O certo é a gente Em todos os casos. que assumir logo e tentar resolver mesmo. Esse exemplo que a Gisele falou do camarão foi um restaurante aqui de Juiz de Fora que eu já tinha pedido uma vez e tinha dado tudo certo. E da segunda vez eu fui fazer um pedido, fiquei até na dúvida do que eu ia colocar de entrada. Aí eu optei lá por um pastelzinho. E na hora que veio meu pedido, não veio a entrada. Quando eu fui mandar mensagem, imediatamente eles já tinham visto o erro e falaram que o motoboy já estava vindo. Aí eles mandaram os dois que eu estava querendo, que eu fiquei na dúvida. O ouriça de camarão, mais pastelzinho assim, que eu nem esperava. Sobremesa, tudo. Ou seja, eles me encantaram. Eu falei, eu liguei para lá e falei, foi melhor do que se vocês tivessem acertado. Eu fiquei muito mais satisfeita agora que eu ganhei um monte de brinde. E aí eu fui para os stories falar. Por outro lado, já teve um caso que a minha irmã fez um pedido também. E quando deu o horário do almoço e nada de chegar. Aí ela foi e ligou para o restaurante. Só que ela tinha pedido por um aplicativo. O restaurante, na mesma hora, falou assim, o motoboy veio aqui e já levou. Agora você conversa com a empresa, com o aplicativo, porque já entregou, não tem mais nada a fazer por você. Ou seja, perdeu um cliente, comprou uma briga, porque ela é advogada especialista em direito do consumidor. E aí ela foi para as redes também, e a família inteira compartilhou naquela raiva dela. Pensa bem. Fala mais mal da empresa do que bem, né? Porque mesmo quem fala bem vai divulgar no seu ciclo. Ou quando divulga publicamente, pode até ser remunerado. Hoje a gente sabe que tem o viés publicitário, utilizar essa informação nas redes sociais, mas quando a pessoa fala mal, você já fica ressabiado. E qual que é o custo da insatisfação? Eu estava falando disso ontem, dando aula, mas falando sobre a questão de iniciativa para fluxo de produção. E aí um aluno deu um exemplo
da empresa que ele trabalha que não faz quando faz o desligamento, faz o funcionário cumprir aviso prévio. E aí é uma decisão estratégica da organização, né? Que todas têm. Por isso que eu falei que é importante ter os processos bem descritos. E ele falou assim, Gisele, aquele cara contaminou vários outros funcionários. Ele estava insatisfeito com a empresa, foi desligado e continuou dentro da empresa. Aí eu comparei, eu falei assim, a empresa tomou uma decisão estratégica muito ligada à remuneração, né? Quanto custa a hora trabalhada do cara, vamos deixar ele aqui produzindo. Eu falei, agora, quanto custa a insatisfação, a desmotivação que ele gerou? Não dá para mensurar, é intangível. A mesma coisa que você contou da sua irmã, né? Assim, quanto custa o valor daquele produto, daquele insumo, do pedido dela? Mas, na verdade, talvez ele nem tivesse que mandar um outro pedido, mas a forma de atender, não é assim, pedir desculpa, buscar verificar o que houve. A insatisfação dela e o que ela divulgou sobre a marca, quanto que isso custa de insatisfação? Porque as empresas gastam tanto com publicidade, com divulgação. Quanto custa a insatisfação de um cliente? Era um lugar que eu queria conhecer. Depois que aconteceu isso, perdi a vontade, nem fui. Não é? Imagina se você virasse cliente, gostasse, recomendasse. Quanto ele teria feito de investimento? Nada. Só um bom atendimento à sua irmã. Empresarial, né? Gente, a Lucineide está fazendo pudim, meu Deus do céu. A gente falando de comida, eu quero. Camarão, pudim. E aí, quando é na nossa vida pessoal também, ontem na pesquisa, o pessoal falou que gera mais tristeza, né? No caso, eu liguei erro à frustração. Não foi o medo da punição, foi a frustração. Porque quando é a gente com a gente mesmo, é isso que acontece, né? A nossa autopunição é a nossa desmotivação, a desistência em alguns momentos, né? O julgamento interno que fica ali gritando. Quando é com a gente mesmo, a gente vai por esse caminho, raiva, frustração. E nem sempre todos os fatores estão sob nosso controle. Na maioria das vezes, não. Aquilo que está sob nosso controle, a gente fez. Muitas vezes a gente fez com maestria. Mas não depende só da gente, né? Mas mesmo estando tudo, uma parte do processo sobre o nosso controle, pode haver uma falha. Pode haver uma falha técnica, pode haver uma falha humana, porque nem sempre a gente consegue dominar tudo, né? Então, pode acontecer uma falha. E aí vai de uma coisa simples, por exemplo, o corretor ortográfico mandou a palavra que não era para mandar. Né? Então, vai desde uma coisa simples até alguma coisa que pode ter gerado um incômodo em alguém, gerado um conflito num relacionamento interpessoal. Então, o erro vai até de, poxa, por que eu fiz isso? E aí você se incomodar, mas vai para as relações também, né? Poxa, eu não queria que a pessoa ficasse chateada comigo, ou eu não consegui me fazer entender, vai também para a comunicação. Isso acontece o tempo todo. Como lidar com isso para ao invés de ir para a tristeza? E eu queria até que você contasse para eu aprender também sobre isso. Na visão da psicanálise, né? Como que a gente, ao invés de ir para a tristeza, utiliza isso para o aprendizado? Para diminuir. E aí você podia até falar de um óleo essencial. Eu já estou querendo consulta grátis. Como é que pode ajudar essa área? Eu posso ainda me considerar psicanalista, né? Mas assim, eu venho aprendendo. O caminho é justamente esse. O mais importante não é o erro que aconteceu. O mais importante é qual que é a atitude que eu vou tomar diante daquele acontecimento. Eu sempre tenho que focar na minha atitude. Então, o que eu posso fazer? O que aconteceu, já aconteceu, é passado. De agora em diante, qual postura que eu vou tomar? Então, é sempre olhando assim, o hoje, o agora, o que eu posso fazer de melhor nesse momento para resolver essa situação, com atitudes positivas. E óleo essencial. Os óleos que eu uso mais para esses casos são os óleos que tiram a necessidade de julgamento.
que faz a gente se sentir, vai trazer mais autoaceitação pra gente, né? Se sentir mais preparado para lidar com as situações, independente do que os outros vão pensar também. Aí um óleo que eu super indico é o Petitgram, que é um óleo equilibrador. Ele reduz a ansiedade, é o meu óleo favorito. Ele reduz a ansiedade, mas ele não é sedativo e ele trabalha isso na gente. Tem até uma frase de um autor que fala assim: a opinião dos outros é um fardo muito pesado para eu carregar. Então, se você cometeu um erro, você teve a maturidade de assumir. Aconteceu isso, isso e isso, não foi minha intenção. Então, se desculpar, trazer uma solução. E aí você fez sua parte, você foi transparente, né? Foi claro. E aí, o que o outro vai fazer com isso é do outro, não é meu mais. Então, eu vou até onde eu posso atuar. Dali em diante, não se remete mais a mim, né? Aí é com a outra pessoa, com o meu interagente. Gente, eu quero muito conhecer o Petitgram, viu? No nosso próximo encontro presencial, eu quero conhecer esse óleo essencial. Como é que você chamou? Teste olfativo? Próxima vez eu quero conhecer. Teste olfativo é importante porque muitas vezes a gente está tratando de uma pessoa e pelas queixas dela a gente já tem em mente qual que é o óleo ideal. Mas pode acontecer da pessoa não se identificar com aquele aroma, dele criar inclusive uma repulsa. Ontem eu fiz um teste olfativo com camomila e a interagente não suportou o cheiro. Na mesma hora ela já falou assim: nossa, o que veio na minha mente agora é que isso aqui é um óleo de fritura de peixe, um óleo queimado, horrível. E aí ela começou a falar que estava dando até um certo enjoo. E, gente, como que eu vou colocar um óleo nessa energia da pessoa se ela já não gostou? Ela não vai usar, né? Ela não vai se tratar. Então, temos que ver um outro que tem uma composição semelhante, que o aroma seja mais agradável para ela, né? Quando a gente estava propondo fazer a live, a gente falou sobre o amadurecimento, né? Você sabe que eu tinha uma visão que a maturidade só chegava com a idade. E ao longo do tempo, fazendo treinamentos na área comportamental, de autodesenvolvimento, autoconhecimento, eu percebi que não, uma pessoa mais nova pode ser uma pessoa mais madura, se ela tem consciência dos próprios atos. E aí a gente começou a conversar sobre como os erros podem ajudar para a gente poder crescer. Eu acredito que a primeira etapa é buscar dentro da gente, porque principalmente hoje, a gente às vezes busca muito essa aprovação externa. A foto tem que estar perfeita, aí o rosto não está tão bom e coloca um filtro, aí a foto não ficou exatamente milimetricamente porque o rosto não... nasceu uma espinha. Então assim, ou eu tô com peso maior, então assim, uma preocupação exagerada. Claro que a gente tem que ter uma preocupação, eu imagino, porque a gente vive num ambiente social. Então, ser bem vista, ser bem avaliada, ser reconhecida é importante. Aí eu percebo que a maturidade, ela acaba acontecendo por essa autoaceitação que você falou que o Petitgram traz. Então, eu me aceito como eu sou e penso que posso evoluir. Ou a frustração, eu acho que também tem sido gerada talvez por uma autoaceitação que é a doença da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Ou a pessoa fica sempre com uma expectativa e não atinge e gera frustração, ou ela acaba aceitando a frustração de que é desse jeito mesmo, dependendo do contexto, se a autoestima tá baixa. Então, falando, não, por exemplo, hoje eu recebi uma mensagem de uma aluna falando assim, eu não consigo aparecer em vídeo. Eu falei, você consegue, você quer? Porque, não, eu não consigo fazer isso, não tenho jeito para isso. Igual eu brinco com vocês no nosso grupo de estudo. As minhas artes do Canva não são as melhores, não, mas já melhoraram, já evoluí, já aprendi. Então, eu acho que o princípio é querer. Eu quero melhorar, eu quero evoluir, e aí eu vou buscar o como. E aí pode estar num treinamento, pode estar num livro, pode estar num bate-papo com alguém, assistindo a live. Uma pessoa que eu gosto muito assistiu a live com o Carlos ontem e falou assim, cara, nunca tinha pensado nisso, vou começar a fazer. Às vezes você tem um insight
que muda já um comportamento. Faz sim. Faz toda a diferença, né? Uma coisa que você falou no início da live, que eu vou falar agora de mim, né? Como que eu era e como que eu me vejo hoje. Eu acho que eu amadureci nesse ponto aí e tô evitando frustrações. É a gente criar expectativas. Não tem como não criar, não tem. Mas antes eu criava, eu idealizava. E eu idealizava algo que fosse acontecer comigo que era baseado em mim e no comportamento de outras pessoas comigo. Aí quando dava errado, nossa, ficava no fundo do poço. Ficava mal-humorada, tinha muitas alterações de humor. Parece assim, olhando para mim, parece que eu sou calma, tranquila, zen. Mas eu estive muito ansiosa. Hoje em dia eu não estou mais. Eu digo que a gente não é nada, a gente sempre está, né? E eu ficava muito irritada, muito mal-humorada quando as coisas não saíam do meu jeito. Eu gosto de tudo muito planejadinho, eu sou do signo de Virgem. E aí agora eu fui tendo vários aprendizados, né? Primeiro, na minha formação como instrutor de yoga, com biopsicologia, as coisas que eu ouvia do Shanti, meu mestre, que ele fala que a gente evolui, todo mundo fala que você evolui pela dor ou pelo amor, né? Mas na maioria das vezes pela dor. E o Shanti falava que o que faz parte da nossa evolução são os atritos. Os atritos que a gente tem dentro da gente mesmo e os atritos que a gente tem com as outras pessoas. Na hora gera uma tristeza, uma raiva, mas aquilo ali vai fazer a gente dar um salto de evolução. Que a gente vai aprender muito. E muitas vezes a gente não vai incorrer no mesmo erro. Sinal que a gente já pulou de etapa, a gente já evoluiu, né? E outra coisa que faz a gente evoluir muito são as boas ações. Ajudar ao outro, fazer trabalhos voluntários. Então, são essas duas formas, né, dentro dos ensinamentos que eu tive, formas de você evoluir mais rápido, espiritualmente, pessoalmente, tudo mais. E aí, agora que eu tô trabalhando mais nessa linha, né, espiritualista, terapia e tal, a minha sócia me ensina muito também, porque eu continuei ainda com um pouquinho dessa ideologia, assim, não, tal produto vai chegar para a gente inaugurar o espaço, tal data. Aí, quando chegar, eu já vou fazer isso, isso e isso. E aí, os fornecedores começaram a atrasar. E aí, eu fui ficando nervosa. E ela, assim, relaxa, vai ter que ser na hora que chegar. Entrega para o universo e fala que ele vai te surpreender. Espera te surpreender. E não é que eu tive ganhos com isso, porque teve fornecedor que atrasou, aí na hora eu fiquei brava, porque eu sou mais da área administrativa, mais burocrática do negócio, né? Eu ia, mas os fornecedores falavam, poxa, tá tudo pronto para inauguração. Agora, só por causa disso, eu não vou poder inaugurar o espaço. E aí, como que você vai me ressarcir o prejuízo que você está me causando? Olha o nível, né? Eu ia conversar com os fornecedores assim, super sentida com aquele atraso. E não é que eu ganhei um monte de coisa, gente. Eu sou meio chorona. Mas aí eu fui vendo, gente, as coisas têm que acontecer da forma que é mesmo. Essa moça chama Patrícia, sou eu mesma. Será que ela me conhece? Maria? Sua amiga, Gisele. Então, Maria Lucinei. Então, aí eu vi que realmente ela tinha razão. Tinha coisas que não vinha na hora certa, mas vinha tão melhor do que eu esperava que tinha que demandar aquele tempo mesmo. Não adianta eu querer, né? Porque assim como atrasou comigo, o fornecedor daquela empresa que eu contratei também tinha atrasado com ela. E mesmo assim ela não correu para me entregar de qualquer jeito. O prazo não era o mais importante era a minha satisfação. Então, depois eu entendi isso, entendeu? E aí várias coisas começaram a fluir melhor. Eu fui entregando. Então, o que eu mais escuto dela é isso. Entrega para o universo, deixa ele te surpreender. Aí eu tô aprendendo. Olha que bacana, eu acabei de falar, né? A gente pode aprender fazendo um curso, a gente pode aprender lendo um livro, a gente pode aprender com as pessoas. E aí você está falando, estar em contato com ela está te fazendo aprender coisas diferentes, né? Por isso que é tão importante a gente escolher as pessoas que estão do nosso lado. Porque, como o Shanti falou, a gente aprende pela dor ou pelo amor.
às vezes quem está perto de você está te ensinando só pela dor. Aí fica pesado o fardo. Então, escolha pessoas que estejam perto de você, que te Verdade. É ajudem a igual a aprender pelo questão lá amor. da empresa, né? Errou, mas o atendimento não custou nada. O atendimento não custou nada para ela, mas ganhou um cliente e um aliado, né? Um multiplicador de clientes, no caso. O melhor cliente vira Verdade. seu melhor vendedor, porque ele acaba divulgando o trabalho Em da vários empresa, né? momentos eu vivi isso também. Por exemplo, quando eu fiz minha pós-graduação de marketing digital, eu tive treinamento para isso, gestão de crise, porque hoje em dia, quando uma empresa tem algum problema com o cliente, esse cliente pode ir para a rede e aquele assunto tomar uma proporção danada. Então, aquela empresa que investe em treinamento, que investe em seus funcionários, ela não tem que ter pressa para responder nada nas redes. Ela tem que deixar um tempo passar, porque os próprios clientes se tornam advogados da marca. Então, eu comecei a observar isso na minha empresa antes, na Acessa. Vinha cliente e reclamava de acesso. Aí depois eu ia vendo os comentários, vinha outro e defendia, falava, isso é porque você ainda não passou pela empresa tal. Aqui na Acessa eu nunca tive os problemas que eu tive lá, muito pelo contrário. E defendia a gente. Então, no final das contas, nem era tão importante a empresa ir lá e se posicionar. Os próprios clientes faziam isso muito bem. Muito bacana. A Lucineide está falando, né, que já está fazendo essa prática, entregando para o universo, está dando certo. Olha que legal. Falando nisso, ela que me deu esse presente, anjinho, está na porta da minha casa. Ela me deu ano passado. Falei, vai ficar na porta da minha casa para proteger e trazer boas energias. E eu nem sabia que ela estaria aqui na live, ó, foi coincidência. Muito bom. Paty, pelo horário e pelo tempo, a gente já está indo para o encerramento do nosso bate-papo, que a gente está fazendo todas as sextas, né, com temas variados, eu, você e a Simone, em prol do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, da divulgação do nosso treinamento. No dia 13 de agosto, a gente vai fazer uma imersão aqui em Juiz de Fora, com o nome Olhe para Dentro. O objetivo é falar dessa busca de olhar para dentro de nós e buscar as nossas referências para essa evolução, para esse amadurecimento, para o autoconhecimento e desenvolvimento de carreira. Então, a gente convida vocês a participar. A gente tem um perfil que chama Comarca JF e o nosso trabalho é sempre buscar, a partir de estudos profundos, trazer essas referências aqui. E a gente está montando um treinamento muito bacana, com vivências, com simulações e com network. Se você quiser participar, manda um direct para mim ou para a Patrícia, a gente manda o link para você, para fazer sua inscrição. Vai ser um prazer. E vai ter experiências sensoriais também. Se preparem para um dia mágico, porque a gente está organizando tudo com muito carinho. Não vai ser só teoria, vai ter muita prática, vai ser bem dinâmico. Agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente. E se você está assistindo depois e achou que alguma coisa que foi falada aqui pode ser importante para alguém, que é valioso para você, encaminhe essa live, que ela vai ficar gravada. Um grande abraço para todo mundo. Obrigada aqui pela participação, pela interação conosco. É sempre muito rica essa troca. E se depois fizer sentido para você, cair uma ficha aí, conta pra gente que a gente gosta de saber. Ajuda no conteúdo. Beijo então, grande, gente. Vai ficar salva, tá, pessoal? Eu falei no início, agora a Gisele falou no final sobre o evento. A gente aguarda vocês. Eu vou colocar o link da inscrição no meu story hoje ainda. Boa tarde. Gratidão.